Olá! Ressonância harmônica. O que é? Qual é a minha experiência, né? Como funciona? Como é que a gente faz? Bom, enfim, se você não me conhece, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas. Eu sou a Ana, terapeuta de mulheres, mas também sou formada em engenharia civil, fiz aí confeitaria profissional, então assim, eu domino várias áreas ao mesmo tempo, tá? Então assim, seja muito bem-vindo ao vídeo, né? Seja muito bem-vindo ao canal. E nesse vídeo eu vou te falar a minha experiência com relação à ressonância harmônica do professor Hélio Couto, tá? Eu não tenho permissão para falar, né? Eu só faço o uso dessa ferramenta. E para fazer uso dessa ferramenta, você precisa entrar lá no site deles, que eu vou deixar o link aqui abaixo, assistir lá aos 150 horas de palestras que tem, mais de 150, porque acredito que 150 horas de palestra é só no caminho 1, né? Tem o caminho 2 e o caminho 3, né? O 2 não é obrigatório, mas o 3 é. Então, e depois ainda tem um livro que você precisa ler para você ter certeza do que é a ressonância harmônica, do que ela se trata, para que você possa pedir a sua onda, tá bom? Então assim, resumindo, aqui eu vou contar a minha experiência, como eu vivenciei esse processo e desmistificar algumas coisas que talvez fiquem aí na dúvida, né? Porque eu fiquei antes de fazer, tá? Muito bem, então é o seguinte, a minha experiência, eu comecei a assistir os vídeos, de fato, foi no começo agora de 2023. No começo de 2023, eu não gostava, tá? Eu vou ser sincera que eu achava a imagem do professor um pouco assim chata, um pouco velha, um pouco assim, eu não sei direito o que esse homem tá falando, ainda vou escutar ele por 150 horas. Perdão, viu, professor, mas essa é a realidade, tá? E aí, o que aconteceu, né? Eu coloquei os fones e fui dar uma limpada na casa. Sabe aquela coisa bem despretensiosa? Eu já tinha ouvido falar do professor lá em 2020, mais ou menos no meio de 2020, onde eu fui fazer uma sessão de hipnose, né? Com a Lari Colebrusco, uma querida. E ela falou pra mim sobre a experiência da dupla fenda, né? Uma experiência que foi feita em laboratório e tal. Se você quiser procurar aí, procure, tá? Não se baseie no que eu digo, mas procure as coisas concretas, tá? E se você procurar, você vai perceber que existe essa experiência aí com um elétron, né? Um grãozinho ali de areia, sabe? Tipo, uma pequenininha, uma partezinha bem pequena de matéria, onde eles fizeram várias experiências e aí o observador, ele influencia, né? E aí chegaram, né, devido a muitos estudos, à conclusão de que tudo o que é matéria, né, tudo que a gente pega também é energia e também é onda e contém informação, tá? É um assunto complexo, vai lá, assiste o caminho das palestras, ouve o que o professor diz, mesmo que você não entenda bolhufas, tá? Mas assim, vai dar um pull na sua mente, ok? E aí eu fui assistindo, né? Fui ouvindo e aí me chamou a atenção, porque não dá pra separar. O que mais me prendeu, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: não dá pra você separar espiritualidade da matéria. E aí, uma coisa muito interessante é que no Egito, né, lá no Egito, tudo que eles iam fazer era sagrado. Se eles fossem fazer uma comida, aquilo era sagrado. Se eles fossem fazer qualquer coisa, aquilo era sagrado. Tomar um banho, aquilo era sagrado, era considerado sagrado. E é o que hoje em dia se perdeu completamente, né? Mas voltando aqui à minha experiência com relação à ressonância. E aí eu comecei a assistir, comecei a ouvir, até tinha uma amiga que na época, ela falava, e aí, vamos sair, vamos não sei o que. Eu falava, não, eu tô assistindo aqui umas aulas, menina do céu, que tá sendo muito interessante, porque aquilo realmente estava sendo interessante pra mim. E é o seguinte, como eu venho da ciência, né, de engenharia, de matéria, e eu sou uma pessoa mais desconfiadinha, eu procurava, né? O professor falava as experiências, experiência de fulano de tal, na época tal, que fez com um navio e o navio desapareceu e não sei o que. Eu
ia procurar. Eu não me dava por satisfeita só dele falar, sabe? Eu não me dava por satisfeita só de ter ali uma pessoa me falando, uma pessoa que passava credibilidade. Eu ia atrás, entrava lá no Google, sabe? Wikipédia e tal, e lia o que estava acontecendo e que era verdade aquilo que ele estava falando. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas como assim eu nunca ouvi sobre isso? Como assim? Como assim isso daqui não é divulgado? Gente, como assim? E aí, né, terminei ali todo o caminho das palestras, li o livro. Só de fazer esse processo, muitas coisas já aconteceram, né? E aí o que acontece quando você se abre para esse processo? Porque a porta só abre do lado de dentro. Jesus dizia que ele estava à porta e batia, né? Que quem quisesse abriria essa porta para esse desenvolvimento, né? Porque é um desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual, né? Como eu falei, não dá para separar. E aí eu comecei a perceber que tudo se encaixava, sabe? Tudo fazia muito sentido o que ele estava falando. E as experiências e as coisas e tudo mais ali se encaixava. Assisti as aulas, né? E o processo que acontece quando você está assistindo, quando você está se abrindo para isso, se chama catarse. O que é catarse? Vem à tona sentimentos e emoções que estavam soterradas no seu inconsciente. Só que, por exemplo, eram coisas de sofrimento. Só que como nós aprendemos, né, a ser muito racionais, não, isso aqui já passou, não me abalou, não. Só que é uma ferida aberta. Só que como o professor Hélio Couto fala, como se fosse uma ferida aberta, que a gente coloca lá numa caixinha, fecha a gaveta, tranca com 5, 6 cadeados. O professor fala que nós enterramos e jogamos concretos, camadas e camadas de concreto em cima. Eu diria que é isso, é a caixinha que a gente fecha, coloca na gaveta e coloca um monte de tranca por fora para não querer olhar para aquela memória. Porque é o seguinte, como o Dr. Joe Dispenza fala, onde a gente coloca foco, a gente coloca a nossa energia. Isso tem sido estudado pela ciência ultimamente. Isso vem sido desmistificado por várias ferramentas, vários e vários aparelhos, né, sobre energia, sobre a movimentação da Terra, sobre as energias eletromagnéticas, sobre essas explosões que estão tendo no Sol, né, que essas explosões trazem também informações para o nosso campo aqui na Terra, né. Recentemente eu vi uma neurologista que eu gosto muito, a doutora Francis, comentando que a formação do nosso cérebro, o desenvolvimento do nosso cérebro é relacionado às energias eletromagnéticas, geomagnéticas, né, do planeta Terra. Então, assim, não tem como falar que uma coisa não está conectada à outra, tá? E como tem uma ordem, né, tudo tem um observador, que o professor Hélio Couto fala, é o todo, ele chama de vácuo quântico, que é o que a religião chama de Deus, né? E aí, voltando para minha experiência, né, eu comecei a ter contato com essas memórias, a olhar para memórias da infância, memórias da juventude, situações que eu não gostei, mas eu passei por cima porque aquela coisa, né, tipo, vamos que vamos, a vida não espera, né, faz de conta que passou e vai embora. Todos nós vivemos num mundo e fomos ensinados assim, só que aquilo ainda tá doendo, né? Aquilo vira uma batata podre e a gente tá carregando. E aí quando eu comecei a fazer isso, a assistir essas aulas, já se iniciou aí um processo de olhar para essas memórias, um processo de ressignificar, um processo em que não dá para correr, sabe? Tá doendo, ali existe uma ferida, então você vai ter que sentar e olhar para aquela ferida. Ok, como fazer isso? Às vezes com papel e caneta na mão, papel e lápis de preferência. E aí você escreve o que te vem à cabeça, sabe? Olha, aconteceu tal coisa na infância, e aí eu não gostei, eu me senti assim, assado. E deixar aquela emoção que estava aprisionada, aquele choro que estava engasgado na sua garganta, sair.
isso, gente, é um processo de cura incrível que dá pra fazer sozinho e que muita gente não dá valor, né? Muita gente não acredita. Se você quiser ajuda profissional, eu tô aqui, eu sou terapeuta, posso te ajudar. Outros terapeutas também podem te ajudar, enfim, um psicólogo, né, um tarólogo, um tarô mais, como é que se diz? Um tarô mais terapêutico, né, uma situação mais assim de conversa. Só que, olha só, converse com alguém que seja capaz de te ajudar, tá? Nem todo mundo é capaz de te ajudar. Muitas pessoas, às vezes, do seu convívio, não vão entender essa dor, tá? Não vão dar risada, vão achar graça, vão fazer de conta que, ai, é só uma picuinha, é só sabe, alguma coisa insignificante. Só que pra você não é. Aquilo é um espinho na sua carne. Aquilo vai ficar até você olhar para aquilo. E não adianta, enquanto você não olhar, aí vem um caminhão de coisas que vão fazer você não progredir, né? Você retroceder na sua jornada por conta daquele espinho que ainda tá ali doendo e que você tá fazendo lá, tá pancando de chique, de bonita, que aquilo não tá te abalando. Mas por experiência própria, gente, faz isso que eu tô falando, tá? Escreve. Olha pra isso. Não, é isso aqui? O que eu tenho que fazer? O que foi que eu deveria ter falado? O que foi? Qual a ação que eu deveria ter tido, que eu não tive? Escreve, sabe? E deixa a emoção. Vem o choro? Chora. Vem aquela sensação de raiva? Se a posse daquela raiva, não faça nada contra ninguém, tá? Nem contra você mesmo. Só que se aposta daquilo e sei lá, vai aí fazer uma aula de luta, vai aí pra academia, vai fazer algo pra, né, jogar essa raiva pra fora, tá? Vai mexer com as plantinhas, enfim, alguma coisa que tire esse sentimento de você. Só que se você não atravessar por esse sentimento, se você não sentir na pele a tristeza e chorar, se você não sentir a raiva e colocar ela pra fora, se você não perceber, se você não olhar pra você e perceber esse sentimento, passar por cima, colocar uma tapa no rosto e fazer de conta que nada tá acontecendo, não é porque você não viu que não esteja acontecendo, tá? A doutora Francis até fala, ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é porque você não está vendo, que você não está sentindo e que aquilo não esteja te atrapalhando, tá bom? E aí, né, continuando aqui na minha experiência, acho que foi em maio que eu pedi a minha primeira onda. E, né, como o professor fala, você pode pedir tudo que você quiser, você pode pedir consciências de outras pessoas, você pode pedir livros, você pode pedir, né, enfim. Eu pedi alguns livros, né, porque aí é o seguinte, não é que você pede que seja como um download de computador e que aí você vai, tipo Matrix, né, que com aquele negocinho, acorda e eu já sei. Não é bem assim. Você é como se fossem desbloqueados algumas memórias, algumas sutilezas. Imagina que você tá num corredor, né? E aí tem várias portas. E quando você pede a ressonância e o que você pede nessa ressonância, é como se essas portas que você pediu se abrissem. Só que para você ter acesso a essas portas, você precisa atravessar essa porta. Ou seja, eu pedi, por exemplo, esse livro aqui, do Dr. Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural. Eu pedi esse livro, né, como no meu pedido de ressonância, eu pedi isso aqui. Aí é o seguinte, quando eu recebi, né, a minha onda, coloquei pra tocar, como o professor fala, como tá lá no curso dele e tudo mais, só que aí, quando eu leio, enquanto eu estou lendo esse livro, né, eu tenho uma sensação de que eu sei isso. Eu tenho uma sensação de que eu já vi isso em algum lugar, que eu só tô despertando uma memória, sabe? Que eu já sei fazer o que ele tá dizendo. Parece que eu tô com óculos e esse óculos tá bem embaçado. E aí, quando eu peço na ressonância, né, e coloco em execução aqui, quando eu vou ler o livro, quando eu pego, sento e vou ler, essa lente desse óculos tá limpa. E aí eu vou absorvendo essa informação de uma forma diferente.
conhecimento que não é aplicado não vira sabedoria. Não vira, né? A sabedoria vem de um conhecimento, mas não é um conhecimento teórico, né? Não adianta ler lá 500 livros e não colocar nele em prática. Você só lê o livro, você só sabe teoria. E aí, gente, eu pedi alguns livros e tal, pedi limpeza também do campo energético, pedi para que houvesse, né, uma limpeza de campo, limpeza de crenças limitantes, porque é sempre bom, né? Às vezes a gente patina na vida, encontra, né, algumas pessoas, faz algumas alianças, faz algumas conexões que é porque o nosso campo energético, de uma maneira, tá sujo, sabe? Tá com crenças muito materialistas, tá com crenças muito superficiais, tá com crenças artificiais, sabe? Então, a gente acaba fazendo essas conexões. E quando a gente faz essa limpeza do campo, né, faz essa limpeza energética de crenças, de valores, a gente se apruma mais na gente mesma, acontece assim um rebuliço na vida, né? Porque primeiro é igual uma reforma. Para você construir algo legal, bonito, primeiro precisa da fundação, né? Precisa limpar o terreno, precisa ajustar, ver o que vai fazer. Se for alguma construção que já está de pé, precisa abrir uma janela, então vai precisar abrir ali um buraco na parede, vai precisar martelar, vai precisar fazer várias coisas, né? Então, assim, tem sido uma reforma energética, uma reforma pessoal, uma reforma íntima, uma reforma de mim mesma. Só que a cada processo eu já tô na minha segunda onda. Cada onda é em média 3 meses, porque tudo é frequência. E pra gente alterar a frequência, para elevar a frequência, a gente precisa em uma média aí de 3 meses. Ok? Então eu já tô na minha segunda onda, né? Teve muita limpeza, teve bastante catarse, tive que olhar para várias memórias e fazer o que eu já falei aqui anteriormente no vídeo, né? Fiz terapia junto para dar aquele, né? É como se fosse lançada no mar com um bote salva-vidas, né? A terapia, de uma certa forma, é esse bote salva-vidas que você tá no mar, mas você sabe que você tem com quem contar, você sabe que existe ali, né, além do divino, de Deus, dos anjos, né, dos guias espirituais, enfim, existe aquela outra pessoa que te dá a mão. Então, assim, qualquer coisa que acontecia, né, que alguma limpeza mais profunda, eu tinha com quem falar, eu tinha para quem perguntar, né? E então, assim, resumidamente, essa foi a minha experiência. Teve muita limpeza, teve muito centramento, né? Teve muito essa disponibilidade de fazer a minha luz brilhar. Só que para sua luz brilhar, né? Para minha luz brilhar, no caso, foi preciso e é preciso quebrar muita barreira, porque quando a gente nasce, a gente são colocados em nós, né? Vários paradigmas, várias crenças, várias coisas que não são reais. E a ressonância harmônica me levou e me leva para um lugar onde eu não tenho mais a mesma visão de mundo, sabe? Eu consigo olhar mais para a essência das coisas. Eu consigo perceber em mim mesma quais são as minhas reais motivações. Por exemplo, antigamente eu sempre gostei de coisas boas, de coisas bonitas, de coisas gostosas, sabe? Pra mim, eu sou uma pessoa que gosta de, sabe, coisas. Não é qualquer coisa que serve pra mim, entende? E então, só que antigamente eu tinha essa visão, eu tinha esse gosto, só que esse gosto não era muito para mim, era mais para que os outros me vissem com aquelas coisas, né, com aquelas coisas bonitas, com aquelas coisas caras, e para que os outros me admirassem, entende? Só que hoje, me conhecendo, me percebendo, olhando para mim, fazendo terapia, fazendo assim essa localização, esse ajustamento, né, de quem eu realmente sou, eu quero as coisas bonitas, mas é pra mim, é pro meu bem. Não me interessa se as pessoas vão me ver usando, se as pessoas vão me ver
descendo de tal carro, se as pessoas vão me ver, entende? Não é para mais as pessoas, é para mim, tá? E para chegar nesse ponto, é um processo de cura, é um processo de autoconhecimento, é um processo de olhar mesmo para dentro, olhar para suas motivações, olhar para quem você é, ter um direcionamento e descobrir quem você quer ser de verdade, tá? Então, assim, isso era o que eu tinha para falar sobre a minha experiência com a ressonância harmônica. Vou deixar aqui abaixo, né, o site do professor, das palestras e tudo mais. Para mim tem sido muito gratificante, tem sido uma oportunidade muito boa, sabe? E aí a evolução, ela é exponencial. E isso é a única coisa que ninguém tira de nós, né? Porque os bens materiais, tudo que é a roupa, tudo que é de fora, tem um tempo de validade, né? Você pode fazer o que for, mas tem um tempo de validade, né? Mas tudo que é interno, essa luz que brilha, esse brilho nos olhos, ninguém toma, ninguém tira. Eu recomendo e vou continuar fazendo, sim, a ressonância harmônica, porque vale muito a pena, tá? Esse é o meu relato e agora eu vou tirar aqui uma cartinha do tarô de Osho, né? Que é um tarô que tem aí umas orientações bonitas, tem aí umas reflexões interessantes. Então eu vou tirar, eu deixei aqui e vou tirar uma cartinha. Nossa, tudo a ver. Saiu a cartinha 7, além da ganância. Tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Achei interessante. Bom, vamos lá. Cartinha 7 do tarô de Osho. Uma parábola sobre ambição e a pressa. Sempre que as pessoas ficam muito gananciosas, elas se tornam mais apressadas e encontram outros meios de fazer as coisas mais rápido. Estão sempre correndo de um lado para o outro, pois acham que a vida está se esvaiando. São essas as pessoas que dizem: tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro? Dinheiro é limitado. O tempo é ilimitado. Tempo não é dinheiro. Tempo é eternidade. Sempre existiu e sempre existirá. E você? Sempre esteve aqui e sempre estará. Por isso, esqueça a ganância e não se preocupe com o resultado. Às vezes, por causa da impaciência, você perde muitas coisas. E aí tem uma parábola aqui hindu que conta, né? Um grande santo, Narada, estava a caminho do paraíso. Ele costumava viajar entre o paraíso e a terra. Costumava servir como uma espécie de mensageiro entre este e o outro mundo. Era uma ponte entre os dois mundos. Narada encontrou um sábio ancião, muito idoso, sentado sob uma árvore, repetindo seu mantra. Ele repetia esse mantra havia muitos anos, muitas vidas. Narada perguntou a ele: você gostaria que eu perguntasse alguma coisa? Gostaria que alguma mensagem fosse entregue ao Senhor, né? A Deus, no caso. O velho abriu os olhos e disse: apenas uma pergunta. Quanto tempo mais tenho que esperar? Quanto tempo? Diga a ele que já é demais. Há muitas vidas estive repetindo esse mantra. Por quanto tempo mais tenho que continuar a repeti-lo? Estou cansado disso, estou farto. Bem, ao lado do velho sábio, debaixo de outra árvore, havia um jovem portando um ektara, um instrumento de uma só corda. Ele tocava e dançava. Narada perguntou a ele brincando: você também gostaria de perguntar quanto tempo ainda falta para sua iluminação acontecer? Mas o jovem nem mesmo se incomodou em responder. Ele continuou a dançar. Narada perguntou novamente: estou indo falar com o Senhor. Você não tem nada a dizer? O jovem, porém, apenas sorriu e continuou a dançar. Quando Narada voltou dias depois, ele disse ao ancião: Deus disse que você terá que esperar pelo menos 3 vidas. O homem ficou tão furioso que atirou no chão seu rosário de orações
ele estava prestes a bater em Narada e disse: "Mas que bobagem! Já esperei muito tempo e tenho sido absolutamente austero, recitando mantras, jejuando, cumprindo todos os rituais. Já cumpri todos os requisitos. 3 vidas, isso não é justo." O jovem ainda estava dançando sob a árvore. Muito alegremente, Narada ficou receoso. Ainda assim, foi até lá e perguntou: "Embora você não tenha perguntado nada, por curiosidade, eu perguntei. Quando o senhor disse que o velho homem teria que aguardar 3 vidas, perguntei sobre o jovem que estava dançando ao lado dele, dançando e tocando Ektara. E ele disse: este jovem terá que esperar tantas vidas quanto forem as folhas sob a árvore que ele está dançando." E o jovem passou a dançar ainda mais rápido e disse: "Tantas folhas quanto houver nessa árvore? Então, não está muito longe. Praticamente já cheguei. Pense em quantas árvores existem neste mundo inteiro e compare. Portanto, está perto. Obrigado, senhor, por ter perguntado." Ele continuou a dançar e a história conta que o jovem imediatamente tornou-se iluminado naquele mesmo instante. Ou seja, vamos no nosso ritmo, mas vamos sempre agradecendo, porque tudo, absolutamente tudo o que nos acontece é bênção e direção do Divino Criador. Bom, vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.